Bom, meu nome é Rafael Rodrigues Padovani, eu faço parte do quarto período do curso de Ciência da Computação do Instituto Federal de Rio Pomba. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o algoritmo de ordenação com Bubble Sort. Eu vou falar um pouco sobre o funcionamento dele, mostrar um código, um subcódigo, né, um código pseudocódigo dele, explicar um pouquinho o funcionamento na prática, tanto na teoria como na prática, falar um pouco sobre a complexidade dele e tirar algumas conclusões sobre ele. Então vamos lá ao funcionamento. A técnica consiste em analisar sequencialmente cada um dos elementos do vetor, comparando os elementos vizinhos entre si. Caso estejam fora de ordem, os mesmos trocam de posição, a técnica de swap. O que acontece? Ele vai analisando 2 a 2 dos elementos a partir do início do vetor, ele vai analisando 2 a 2 elementos. E se o elemento da frente for menor que o elemento de trás, ele vai haver uma troca. Ou seja, sequencialmente, ele vai empurrando o maior valor para o final do vetor. Por isso que daí vem o nome do algoritmo Bubble Sort, bolha. Que na verdade, os números do vetor se comportam como uma bolha. Os menores valores, ou seja, as bolhas menores, vão para o início, elas sobem e as maiores ficam embaixo. Então, vamos ver um pouquinho do pseudocódigo para ver como isso funciona. Houve troca, recebe verdade. Temos aí a função bubble sort, que passa como parâmetro o vetor e o número de elementos dele. E houve troca, recebe verdade, uma variável de controle para ver se dentro do loop houve a troca. Enquanto houve troca for verdade, faz. Houve troca, recebe falso. Para ir de 1 até n-1, vou explicar essa parte. Por que n-1? Porque, como eu já disse, o maior elemento ele vai ser empurrado para o final do vetor. Quer dizer, então esse último vetor, que seria, no caso, n, ele não vai ser comparado, porque não vai ter vizinho mais para comparar com ele. Ele já é o maior. Então, a partir daí, a partir de cada interação, ele não entra mais. O último elemento, os últimos elementos não vão entrar mais. E a gente vai ver isso na prática como é que funciona. Se vende-se i vem depois de vende-se mais um, então troca e vende-se i e vende-se mais um de lugar. E houve troca, recebe verdade. O que acontece? Se o item em questão no vetor for menor, for maior que o posterior dele, vai haver uma troca. E o maior vai sendo arrastado para o final do vetor. E houve troca, recebe verdade, quer dizer, ele vai continuar, enquanto houve troca for verdade, enquanto houve uma troca mesmo, houve necessidade de haver a troca, ou seja, ainda está desordenado, ele vai fazer a troca. Agora vamos ver um pouco do funcionamento na prática. Vamos analisar os dois primeiros, que é o 5, como o 5 é maior que 1, vai haver uma troca entre eles. Continuo analisando os dois próximos, essa é a ideia do algoritmo, os dois próximos, o 5 e o 4. Como o 5 é maior que o 4, vai haver uma troca entre eles. Os próximos, que são o 5 e o 3, o 5 é maior que o 3, então é trocado. O 5 e o 6 está ordenado, então a gente não vai mexer. Os dois próximos, que é o 6 e o 2, 6 é maior que o 2 e houve a troca. Perceba que o 6 foi colorido, foi de propósito, pois como eu já tinha dito, ele só vai até n-1, porque o 6, como deu para ver, ele é o maior elemento do vetor. Então, quer dizer, a gente não vai voltar mais dele, ele não vai ser comparado mais uma vez. Então, a gente vai continuar assim, primeiro no início do vetor, que é o 1 e o 4, está ordenado, a gente não mexe. 4 e o 3 vai trocar, porque o 4 é maior que o 3. 4 e 5, não houve troca, está ordenado. 5 e o 2. O 5 é maior que o 2, então vamos trocar. O 5 foi colorido porque é o segundo maior elemento, ele não vai ser comparado mais também, então vamos continuar a execução do algoritmo. 1 e 3 está ordenado, 3 e 4 está ordenado, 4 e 2 está desordenado, então vamos trocar. Continuando, o 4 foi colorido, 1 e o 3 está ordenado, não vamos mexer. 3 e 2 vai haver uma troca. E assim, 3 foi colorido e assim agora
ele vai fazer o próximo loop, não vai haver troca, então troca vai receber falso, de acordo com o nosso pseudocódigo. Então temos assim a matriz do vetor ordenada com bubble sort. Aí vou voltando aqui ao pseudocódigo para dar uma relembrada, a função bubble sort. Houve troca, recebe verdade, uma variável de controle. É aquela que eu falei que estava testando. Se houve troca, é porque ainda está desordenado e ele vai continuar no enquanto. Houve troca, recebe falso. Se ele entrar ali e houve troca foi verdade, ele vai receber falso. Se ele não for alterado no final, que está escrito lá houve troca, recebe verdade, ele vai sair do looping. Quer dizer, não houve troca porque o algoritmo, o vetor está ordenado, não precisa fazer alterações. Daquele jeito que a gente fez, que é para ir de 1 até n-1, quer dizer, os últimos elementos não vão ser alterados. Se v índice vem depois v índice mais 1, que seja o item em questão é maior que o posterior dele, vai haver uma troca. Agora falar um pouco da análise de complexidade. No melhor caso, o algoritmo bubble sort executa n ao quadrado sobre 2 operações relevantes, onde n representa o número de elementos do vetor. Ou seja, ele é um algoritmo de ordem quadrática. E no melhor caso, ele executa n ao quadrado sobre 2 operações. E no pior caso, são feitas 2n ao quadrado operações. Como já disse, é um algoritmo de ordem quadrática e, portanto, ele executa n ao quadrado operações. Não, a análise que a gente pode fazer é que não é um algoritmo que gasta tempo, gasta tempo por ser de ordem quadrática, ele gasta tempo. E isso a gente vai ver algumas considerações aqui. Apesar de ser um algoritmo de ordem quadrática, é uma das formas mais simples de se ordenar um vetor de inteiros. Bom, vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens do bubble sort. Bom, a desvantagem dele é que, como a gente viu, é um algoritmo de ordem quadrática. Ele não é muito indicado para um vetor de muitos elementos, entendeu? Ele gasta tempo, por ser de ordem quadrática, ele gasta tempo. Mas a grande vantagem dele, como vocês viram, é o código da função é pequeno. É um código pequeno e, por uma questão didática, ele é muito indicado, porque para quem está, por exemplo, para quem está começando a aprender algoritmos de ordenação, está começando a ter essa ideia de ordenação, vai ficar bem fácil para dar uma introdução. E inclusive eu indico o Bubble. Se você está começando a estudar algoritmos de ordenação, comece pelo Bubble Sort, porque ele é o mais indicado por uma questão didática. E é isso aí, obrigado, gente.